Eu desejo ler um texto bíblico convosco, porém antes de ler o texto, quero apresentar-me um pouco melhor para vocês. Acredito que vocês não me conheçam. Eu, como o pastor apresentou aqui, eu moro na Nova Zelândia. É um país bem distante aqui do Brasil. Não é muito conhecido pela maioria, não sei se alguém aqui conhece a Nova Zelândia, ou por internet, pela TV, ou quem sabe pessoalmente, talvez alguém já esteve lá, tem alguém que já esteve na Nova Zelândia. Normalmente as pessoas visitam mais a América, outros a Europa, porém a Oceania, são poucas as pessoas que eu conheço que esteve na Oceania. E eu estou na Nova Zelândia há 20 anos. Há 20 anos, pela graça de Deus, estou trabalhando, servindo ao Senhor ali, presidindo a igreja. Há um chamado da igreja Kiwi. A igreja Kiwi é a igreja da terra, que nós chamamos de neozelandeses. São os nativos, as pessoas que moram lá, que nós chamamos de neozelandeses. Porém, lá nós chamamos de Kiwi e não é uma ofensa, não é uma ofensa. Quando você pergunta, você quer perguntar, você é brasileiro, você é da África do Sul, você é da Inglaterra, às vezes você olha para a pessoa, os nativos normalmente são loiros, e às vezes nos enganamos, perguntamos, você é Kiwi? Ele diz, não sou Kiwi, sou de tal país. Ou às vezes a gente fala, você é australiano? A pessoa diz, não, eu sou Kiwi. Tá? Então Kiwi são os nativos, as pessoas que moram na Nova Zelândia, os loiros. E existe um outro povo que são os Maoris. Alguns falam Maori, porém os Maoris seriam os nossos índios aqui do Brasil, que falam Maori. É um idioma deles, que é os Maoris que falam Maori. E os Kiwis são os loiros. É um país de língua inglesa e eu estou há 20 anos trabalhando nesse país com a minha família, minha esposa, tenho uma esposa e tenho um filho de 24 anos que há 2 anos se casou com uma chinesa lá de Pequim, capital da China. A esposa dele é chinesa. Ele conheceu-a por internet, namorou durante 6 anos e meio por internet. Durante esse tempo ele foi três vezes para conhecê-la. E depois de 6 anos e meio, ela saiu de Pequim, China, e foi para Nova Zelândia. Casaram-se, ficaram um período, ele foi morar na China e depois voltou e está agora, recentemente, na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é o 5º país que eu trabalho, que eu moro, fazendo missões. E é o país que eu estou há mais tempo vivendo e pastoreando. Já estou mais da metade da minha vida fora do país. Sou natural do norte do Paraná, porém já perdi o meu sotaque, já não falo mais leite quente. Com o tempo que estou fora do país, a gente vai esquecendo. Porém, louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito por mim e pela minha família. Quando fui à Nova Zelândia, fui para começar um trabalho do zero. Não existia igreja de língua portuguesa e fui a convite da igreja inglesa da Nova Zelândia, como disse a vocês, da igreja Kiwi. Não fui enviado pelo Brasil, nos outros países sim, porém para a Nova Zelândia eu fui a convite das Assembleias de Deus da Nova Zelândia. Eu não desejava ir, não desejava sair do Brasil, pois já havia passado por 4 países, retornei ao Brasil, trabalhava num campo com cerca de 10 mil membros, estava muito bem. Meu filhinho na época com 4 aninhos, meu filho nasceu no Paraguai. Fui missionário no Uruguai, trabalhei alguns anos no Paraguai, meu filho nasceu lá. Retornamos ao Brasil e com o propósito de nunca mais sair do país. Na época eu cantava com a minha esposa e havia uma canção que nós cantávamos, aquela música Desejo Missionário. E quando regressamos ao Brasil, lembro-me, ela disse-me,
que nunca mais queria cantar essa música, pois estaria mentindo em dizer: eu quisera, Senhor, ir ao campo missionário. Bem, nunca mais cantamos essa música, porém há 20 anos estamos na Nova Zelândia. Não adiantou não cantar. Por 10 anos recebíamos este convite para estarmos na Oceania. A princípio, no começo da chamada, era para que estivéssemos lá coordenando uma universidade na época. Porém, eu não desejava sair do país, e os anos foram passando, e passaram-se 10 anos, e o convite sempre fresco na minha memória. Até que então, com a minha esposa conversando, decidimos aceitar o ID do Senhor, pois cada vez mais era notório a chamada de Deus. Existe, eu acostumo dizer, que duas chamadas que nós temos. Uma é a chamada permissiva e outra é a chamada diretiva. Muitas pessoas saem do Brasil e Deus permite. É uma chamada permissiva. Porém, existe a chamada diretiva. A minha chamada não foi apenas uma chamada permissiva, porque eu não queria sair. A minha chamada foi uma chamada específica para um trabalho, pois se dependesse de mim, e ainda mais da minha família, minha esposa, nós não sairíamos do Brasil. Meu filho, na época, com 4 anos para 5 anos, ainda não havia sido alfabetizado no Brasil. E fomos para a Nova Zelândia para começarmos um trabalho do nada, do zero. A igreja inglesa nos convidou para fundarmos um trabalho de língua portuguesa na Nova Zelândia. Eu lembro-me que a única exigência que eu fiz para o pastor, que é o presidente da Convenção das Assembleias de Deus da Nova Zelândia, que é a maior convenção da Nova Zelândia, é as Assembleias de Deus. A única exigência que eu fiz foi a seguinte: que eu só saía do Brasil se eu saísse legalmente e não como turista. Já conhecia os trâmites, pois já havia passado por outros países e sabia a dificuldade de estar num país ilegal. Bem, comentei isso com a igreja, com o pastor, e a igreja da Nova Zelândia fez toda a minha documentação e aplicação. Digo para vocês que a minha documentação foi aprovada em uma semana. Em uma semana. Normalmente, algumas documentações levam meses para serem aceitas ou negadas. A minha foi aceita em uma semana. E o meu visto saiu como ministro da religião. Minha esposa com visto aberto e o meu filho com visto de estudante. Saímos do Brasil e fomos à Nova Zelândia para começar um trabalho do zero para uma terra que eu ainda não conhecia. Já havia estado pregando na Austrália e havia passado apenas pelo aeroporto da cidade de Auckland, onde eu moro hoje, mas não imaginava que um dia estaria morando ali na Nova Zelândia. Fomos para lá. Chegamos, lembro-me, numa sexta-feira, e começamos o trabalho no dia 24 de fevereiro. Claro que seria impossível eu dissertar aqui a vocês as minúcias, os detalhes de tudo o que aconteceu, pois tomaríamos muito tempo. Apenas fazendo uma introdução para que os irmãos conheçam um pouquinho da minha chamada e da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é o país mais distante do Brasil em questão de fuso horário. Claro que a maioria dos brasileiros tem em mente que o Japão é o país mais distante em fuso, porém não. O Japão está 12 horas à frente do horário de Brasília. Aqui são 20 horas e 27 minutos. No Japão são 20 horas e 27 minutos da manhã de quarta-feira, 12 horas à frente. Porém, a Nova Zelândia está 15 horas à frente do horário de Brasília.
é o país mais distante. Agora são exatamente 11h30 da manhã de quarta-feira na Nova Zelândia. As pessoas estão preparando as panelas para preparar o almoço. Então, quando aqui é noite, lá é dia e vice-versa. Quando eu cheguei à Nova Zelândia, eu fui ao gabinete pastoral do pastor presidente para me apresentar, pois fui a convite da igreja de lá, como já comentei. O pastor me recebeu muito bem, conversamos por um tempo, e na conversa ele me fez uma pergunta. Ele disse: o que você está achando? Como que você se encontra na Nova Zelândia? Eu disse que a Nova Zelândia era um país muito lindo. Falei, o país muito lindo. Estou muito feliz de estar aqui na Nova Zelândia. Porém, a única coisa que eu observo é que é muito longe do Brasil e estamos vivendo nos confins da terra. Ele olhou para mim e disse assim: vou provar para você que isso não é verdade. E ele disse para mim assim: qual é o país, em que país o ano novo é comemorado primeiro? Eu disse: aqui na Nova Zelândia. Ele disse: qual é o país onde o sol nasce primeiro? Eu disse: na cidade de Gisborne, que dá cerca de 4 horas da minha casa, da minha cidade. Ele falou: se o sol nasce primeiro aqui, se aqui se comemora o ano novo primeiro, como que aqui é os confins da terra? Aqui é o começo da terra, tudo começa aqui. O seu país é os confins da terra. Eu pensei assim: da próxima vez eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Claro que ele falou com humor, não estava repreendendo, né? E eu costumo dizer, quando venho ao Brasil, as pessoas, porque eu sei que muitas pessoas, porque já ouvi, falaram para mim que tem chamada de Deus para a missão. Tem alguém aqui que tem chamada de Deus para a obra missionária? Há alguém aqui? Tem alguns? Há alguém aqui que tem uma chamada que Deus disse para você que vai lhe enviar aos confins da terra para fazer missões? Tem alguém? Até os confins da terra? Então é o Brasil. Você já está perdendo tempo de fazer missões, porque o Brasil é os confins da terra. Tá bom? Então Deus me trouxe aqui para dizer para você que você precisa começar já. Trabalha, ajuda, procura o pastor Leidi. No final do culto diz: pastor Leidi, perdoa-me porque eu não entendi a minha chamada. Quero começar já fazendo missões aqui na cidade. A sua chamada chegou mais cedo do que você imaginava. O Brasil é os confins da terra. Aleluias. Meus irmãos, a Nova Zelândia é muito distante, muito distante. Estive dias atrás no gabinete do pastor José Wellington e ele me recebeu com muito bom humor, e ele tem um bom humor, um senso de humor agradável. Passei a manhã conversando com ele e ele fez-me uma pergunta. Ele disse: qual era a capital da Nova Zelândia? Eu disse que era Wellington. Ele olhou para mim e disse assim: deve ser uma cidade muito linda com um nome desse, né? Eu disse: é uma cidade muito bonita, pastor. A capital da Nova Zelândia se chama Wellington. Só lembrar do nosso presidente. Porém, a principal cidade, a maior cidade, é a cidade de Auckland. Eu moro na cidade de Auckland, aproximadamente 1,5 milhão. País da Nova Zelândia, o volante é o contrário. Aqui é na esquerda, o volante lá é do lado direito. Às vezes eu me engano aqui, estou entrando ao contrário, me atrapalho. Esses dias eu estava sentado e não lembro, um pastor, ele freou. Quando ele freou, eu levei a mão no câmbio. Aí eu esqueci que eu estava de caroneiro, não estava dirigindo. Porque lá o câmbio é para cá. Então é o contrário. A Nova Zelândia está na Oceania, muito próximo da Austrália. Eu acredito que a Austrália, a maioria
já ouviu falar. Então fica a 3 horas da Austrália. É um país muito lindo e todos vocês estão convidados a visitar-me lá na Nova Zelândia. Aleluias. Eu quero ler um texto bíblico com vocês, apenas uma introdução para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho que eu faço na Nova Zelândia, onde está a Nova Zelândia. Quero ler um texto com vocês em João, no capítulo 11, e o versículo de número 39, que diz o seguinte: disse Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. O texto bíblico não é desconhecido de ninguém, é muito conhecido. E eu sempre digo que para quem ler a Bíblia não existe textos desconhecidos. Nós falamos, esse é um texto conhecido, porém o leitor da Bíblia está familiarizado com a Bíblia Sagrada. Porém este texto bíblico relata a respeito de uma família muito próxima do Senhor. Uma família que o Senhor, Ele tinha um carinho muito especial, que é a família, eu costumo dizer, a família de Betânia. Marta, Lázaro e Maria. E a Bíblia comenta que Lázaro estava muito enfermo. E o Senhor não se encontrava ali naquela aldeia, Ele estava distante, cerca de 1 hora de caminhada. E Marta, em desespero, pede para que alguém vá até onde o Senhor estava e anunciasse a ele, dizendo: seu amigo encontra-se enfermo. E alguém vai aonde Jesus está e chega e diz, entrega a mensagem que Marta havia dito. E o Senhor Jesus, após o conhecimento da enfermidade do seu amigo Lázaro, a Bíblia diz que ele ainda fica naquela região mais 2 dias. Um dia demorou para chegar até Jesus, ele fica mais 2 dias, 3 dias, e aí ele segue caminho para Betânia mais um dia. Por isso a Bíblia, quando ele chega, diz que já estava morto há 4 dias, e Marta diz que cheirava mal. Cheirava mal. É interessante nós observarmos o texto bíblico, a história, o relato que encontramos da parte de João, a demora do Senhor para estar naquela aldeia. Às vezes eu fico pensando, se fosse nos nossos dias, imagina o irmão, e eu peço a gentileza que o irmão não responda em voz alta, não quero constrangê-lo, porém é uma pergunta retórica. Imagine o irmão numa situação como Marta, com o irmão que estava quase morrendo, com uma enfermidade gravíssima, e você envia alguém até o seu pastor, e essa pessoa chega a seu pedido ao seu pastor e diz: o irmão de fulano está muito mal e pede para que o senhor vá orar por ele, porque ele está para morrer. E o vosso pastor chega lá depois de 4 dias, e esse seu irmão já está morto, cheirando mal. E é aqui onde eu disse para que o irmão seja discreto. O que você diria para o seu pastor? Depois de 4 dias, o seu pastor chegando à sua casa, o luto já havia passado, seu irmão já cheirava mal, e o seu pastor chega à sua casa e com mais um grupo de homens, de obreiros junto ainda, para tomar café, almoçar e jantar, porque a viagem foi 1 dia de caminhada, então estavam com fome. Ele chega à sua casa, aí você olha o seu pastor e pensa assim: para que veio agora? Não vai resolver nada.
E ainda vou ter que dar almoço, janta, dependendo do horário, o café da manhã. Como você receberia este grupo, o seu pastor e os obreiros? Imagine isso. Imagine agora Jesus chegando à aldeia de Betânia e Marta contempla a presença de Jesus e os seus discípulos. E a Bíblia diz que Marta sai ao encontro de Jesus e ela nem diz bom dia, ela nem diz a paz do Senhor. Ela vai ao encontro, e eu posso dizer que não é nem ao encontro, ela vai de encontro. E quando ela chega diante do Senhor, ela diz o seguinte: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria ou haveria morrido. Ou seja, como que se a culpa fosse de Jesus. Porém, nessas palavras de Marta, que podemos deduzir ou entender que seria uma acusação, dizendo que a culpa era de Jesus, e que de certa forma ela não estava errada. Por quê? Porque se Jesus estivesse ali, realmente Lázaro não teria morrido. Porém, ela acreditava que Jesus Cristo era poderoso para curar o seu irmão. Então Jesus não recebe essa saudação de uma forma pejorativa, mas Jesus entende que Marta tinha fé que realmente ele poderia curar. Jesus chega, contempla a dor dos familiares. Era uma família querida para o Senhor, uma família querida. Porém, eu digo sempre, o Senhor, Ele é especialista em permitir que os seus filhos cheguem ao ápice do desespero. Nós encontramos diversas experiências na Bíblia Sagrada nessa natureza. Jesus poderia haver chegado no segundo dia, porque o primeiro dia não tinha como, mas ele poderia ter chegado antes. Porém, a crença dos judeus é que até o terceiro dia a pessoa poderia voltar à vida. Por isso Jesus deixa para chegar no quarto dia. No quarto dia. Então ele permite chegarmos ao ápice do desespero. Por quê? Porque assim o impacto do milagre é maior. O milagre é maior. Se ele chega no segundo, no terceiro, poderia ressuscitar. Mas os fariseus, os incrédulos, poderiam dizer que não, porque até o terceiro dia aguardavam eles a pessoa voltar à vida. E Jesus então chega no quarto dia e a própria irmã diz: meu irmão cheira mal. Então não havia dúvidas que ele estava morto. O impacto é maior, o testemunho é maior. Jesus é especialista. Quem sabe você, quem sabe alguém aqui esteja passando por uma situação amarga. Quem sabe alguém aqui tenha sido abraçado pela dor, amparado pelas lágrimas, pelas dificuldades, e vem lutando há muito tempo, há dias, semanas, meses ou anos, e talvez desacreditando que possa haver um milagre, que possa existir um milagre. Quem sabe o seu sonho já haja envelhecido, como o sonho de Zacarias. Porém, as promessas de Deus jamais envelhecem. Jamais. Zacarias desacreditava na possibilidade de ter um filho, e pagou um preço por duvidar da palavra do Senhor, e ficou mudo.
Então o Senhor, Ele é especialista. É especialista. Os discípulos estão navegando em um barquinho, e o barquinho sendo açoitado pelas ondas do mar, sendo maltratado pelas ondas do mar, e Jesus tranquilamente dormia no barquinho. Jesus dormia tranquilamente no barquinho, porque quem crê, porque quem tem fé não se desespera. Porém os discípulos estavam atormentados, apavorados, porque a água entrava no barco, o barco era sacudido, açoitado. E aí eu ouço ainda alguém dizendo que se Jesus estiver no barco, tudo vai bem coisa nenhuma. Jesus no barco vai tudo a mil maravilhas, vai nada. O que pode acontecer com Jesus no barco, irmãos, o que não acontece é que o barco não vai afundar. Isso você pode crer. Se Jesus estiver no seu barco, não vai afundar, mas que vai tudo bem, que o crente não vai ficar doente, que o crente não vai passar dificuldades, que o crente não vai ser assaltado, que o crente não vai chorar, que água não vai entrar no barco, que o barco não vai ser açoitado porque Jesus está no barco. Engana-se quem pensa dessa forma. Agora, se Jesus estiver no barco, o barco não vai afundar. O barco não vai afundar. Ele é especialista em deixar-nos levarmos ao limite, ao cume do monte. Aí os discípulos apavorados: Senhor, não te dás que morremos aqui. Jesus acorda tranquilamente, olha para eles naquela calma, naquela serenidade, e diz para eles, quem sabe numa voz articulada: homens de pouca fé. Dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para o mar, dá uma olhadinha para o vento, e diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar, e tudo volta à tranquilidade. Tudo volta à tranquilidade. A Bíblia não diz, digo eu agora, como disse Paulo, agora digo eu e não o Senhor. Talvez ele fala assim: não me incomode mais, eu vou voltar a dormir. Jesus é especialista. Ele pede para Abraão que suba ao monte e leve o seu filho e sacrifique o seu filho. E lá vai Abraão, obedecendo a ordem do Senhor. E o Senhor espera, e ele vai. O fogo estava pronto, tudo estava pronto. Ele espera, Abraão pega o cutelo, Abraão levanta o cutelo, e o Senhor está ali. Não aperta o stop, espera, não aperta o stop, mas ele vai cravar a faca. Espera, não aperta o stop. Quando ele vai, aperta o stop agora sim. Eis aqui o cordeiro. Aqui está o cordeiro. Deus nos leva ao ápice do desespero, ao cume do monte, ao cume da montanha. Para quê? Para que Ele saiba que realmente nós somos fiéis a Ele. Não, senhores, porque se isso fosse verdade, nós estaríamos anulando um dos atributos do Senhor. Um dos seus atributos, qual é? A sua onisciência. Então por que Deus pede isso? Não é, pastor, para que Ele saiba que nós somos fiéis? Claro que não, irmãos, Ele sabe tudo. Então por quê? Para que nós possamos saber até que ponto nós vamos por Ele. Até que ponto nós estamos dispostos a morrer ou matar por Ele. Até que ponto? Porque eu não sei até que ponto eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Teoricamente nós falamos, eu morro. Será que eu morro mesmo? Aí você sai no evangelismo, o cachorro late e eu saio correndo. Será que realmente estamos dispostos a morrer por Cristo? Como disse Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. É por isso que Deus permite, meu irmão, as suas lutas. É por isso que Deus permite as minhas dificuldades.
Eu já quase morri algumas vezes aí afora. Por 3 vezes eu quase morri. 3 vezes, e não faz muito tempo, Deus me livrou da morte no Nepal. Primeira vez, alimentação. No alto da montanha do Nepal, quase perto do Tibete, com fronteira com Tibete e China. No meio do nada, 2 dias de caminhada, e é uma história longa. Porém, lá no alto da montanha, comendo o que o povo come lá. Normalmente, alguns missionários não comem o que eles comem. Porém, quando eu vou, eu como o que eles comem. Eu bebo a água que eles bebem. E eu quase morri. Segunda vez, eu estava num culto, e na época, inclusive, havia uma equipe aqui do Brasil, inclusive até a tia Jo estava. E nós fazendo um culto, e eu muito bem de saúde, calor, mais de 30 graus, um trabalho fora da igreja, uma igrejinha de chão batido, bem pobrezinhas, coberta de sapé, uma igreja pequena, não tem cadeiras, não tem luxo, o povo senta no chão, uma igrejinha com 450 membros no meio do nada. Eu estava filmando, e daqui a pouco comecei a sentir um calafrio no corpo. Uma febre. Dei a câmera para alguém, coloquei uma blusa, sentei-me no chão, enquanto o culto estava, à tarde o culto do lado de fora. E eu lembro que uma missionária que já morreu na pandemia, ela entrou porque ela me viu dentro da igrejinha. Ela chegou para mim e disse assim: pastor Vanderlei, está tudo bem com o senhor? E eu tive que mentir porque eu não queria preocupar-lhes. Eu disse: está tudo bem, graças a Deus. Ela olhou, ela virou e foi até a metade da igreja, parou e voltou. Ela voltou e chegou perto de mim. Uma missionária disse assim: pastor, Deus está me dizendo que Ele está acrescentando os seus anos de vida. Eu quase morri. Era tarde, fizemos um ciclo no meio da igrejinha à noite, no meio do nada, não tem onde você tomar banho, é uma situação difícil. E eram umas 5 da tarde, eu entrei num saco de dormir e comecei a tremer, mas não falei para ninguém sabia, e eu estava ali quase me apagando, e de longe eu ouvi uma voz que dizia assim: pobrezinho do nosso pastor, olha só, tão jovem, já está dormindo essa hora. Era a voz da tia Jo que eu ouvia de longe. E eu apaguei. Depois de 1 hora, alguém me acordou dizendo: olha, vamos comer. Quando eu acordei, eu estava todo molhado e não tinha mais nada. Aí eu falei para eles o que havia acontecido. A 3ª vez explodiram um ônibus, onde era para eu estar dentro do ônibus. Os hindus explodiram. Era para eu estar nesse ônibus. Já tinha comprado o ticket, o ingresso do ônibus, e Deus não permitiu que eu ficasse, e pegamos o outro ônibus, e quando saímos, explodiram aquele ônibus. Deus às vezes permite para que nós entendamos até que ponto nós estamos aptos ou decididos a morrer por Ele, a fazermos a obra por Ele. E Deus, a Bíblia diz que neste texto bíblico, voltando ao texto, a Bíblia diz que Jesus chega àquela aldeia, e a família triste. A Maria estava lá no quarto chorando. Às vezes, quando vem a dificuldade, nos trancamos, porque não queremos falar com ninguém. Mas nos trancar é pior. Jesus chega até o sepulcro e Ele dá uma ordem. Ele diz o seguinte: tirem a pedra, tirai a pedra. Por quê? Porque aquela pedra estava entre Lázaro e Cristo. Daquele lado estava Lázaro, aqui uma pedra, Lázaro naquele sepulcro, e do lado de fora estava Jesus.
Jesus poderia curar Lázaro, ressuscitar e trazer? Poderia. Aquela pedra era um empecilho para isso? Olhando para Cristo, não. Porém, o Senhor disse: tirem a pedra. O que é mais difícil, ressuscitar a Lázaro ou remover a pedra? Ressuscitar a Lázaro. Porém, o Senhor poderia fazer tudo, mas aquilo que compete ao homem, o homem precisa fazer. Observem que Marta, ela não via um milagre, Marta apenas via uma pedra. Marta não conseguia ver o seu irmão curado. Por quê? Porque diante dos seus olhos uma pedra bloqueava, uma pedra cegava. E essa pedra, se nós olharmos de uma forma aplicativa, às vezes se torna os obstáculos que estão diante de nós. Os obstáculos que nos cegam, que nos cercam, são essas pedras, essa pedra diante de nós. Observa que Marta, ela diz: o meu irmão já cheira mal. Às vezes nós não conseguimos ver o milagre, às vezes nós não conseguimos ver o perfume dos nossos irmãos, sentir o perfume dos nossos irmãos. Às vezes nós não conseguimos enxergar o lado positivo do nosso próximo, e o que nós enxergamos é apenas o mau cheiro, é o pecado, são os erros daquele que está diante de nós. Por quê? Porque diante de nós existe uma pedra. Existe uma pedra. Essa pedra impede que nós possamos contemplar o lado bom daqueles que estão ao nosso lado. A pedra é o obstáculo que nos impede de nos dirigirmos a alguém que pode receber um milagre de Deus. Nós não contemplamos os milagres de Deus porque os obstáculos nos cercam, porque os obstáculos são maiores, e nós só conseguimos sentir o mau cheiro, só conseguimos observar as falhas daqueles que estão ao nosso redor. E o Senhor Jesus chega e diz: tire a pedra. Se eu quero ver o lado bom do meu irmão, se eu quero me livrar desse mau cheiro, é necessário remover os obstáculos, a incredulidade, a falta de fé. Quando eu passo a remover os obstáculos, quando eu passo a ver de uma forma diferente, tirar tudo isso que está diante de mim, aquilo que cheirava mal, já não cheira mais mal. Os erros que eu via e eu apontava, eu já deixo de apontar. Por quê? Porque a pedra foi removida. Agora, isso só é possível com Jesus, porque a pedra estava ali e qualquer um poderia haver removido essa pedra, mas não conseguiram remover. Sabe por quê? Sem a ajuda de Jesus, sem a presença de Jesus, sem a direção de Jesus, nós não conseguimos remover a pedra. Sem a direção do Senhor, nós não conseguimos remover os obstáculos. Os obstáculos do caminho, quem remove somos nós, mas com a ajuda de Cristo, com a direção de Jesus. E aí Jesus olha para nós, e nós estamos ali esperando. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mau cheiro. E se nós não buscarmos, porque Marta foi inteligente, ela pede para chamar Jesus, porque ela sabe que essas situações, que obstáculos, é somente com a ajuda de Cristo. Nós não vamos conseguir nos livrarmos dos nossos obstáculos se não recorrermos a Cristo. Precisamos de Jesus. Por que Marta não removeu essa pedra? Porque Jesus não estava ali. Se Jesus não estiver contigo, se Jesus não estiver no seu lar, nada vai acontecer. Problemas permanecerão, obstáculos permanecerão, o mau cheiro permanecerá.
É preciso chamar Jesus. Jesus, vem. Vem, Jesus, vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem. Eu não aguento mais os obstáculos na minha frente, Senhor. Eu não aguento mais esse mau cheiro. Vem, Jesus. Eu não suporto mais. Eu não suporto mais sofrer. Eu não suporto mais ver a dificuldade do meu irmão. Eu não suporto mais, Senhor, estar observando o meu irmão sofrendo e não poder fazer nada. Senhor, vem, ensina-me o que eu devo fazer. O que eu devo fazer para ajudar o meu irmão? Ajuda-me, Jesus, porque eu não consigo ver nada de bom no meu irmão, só consigo ver o mau cheiro nele. Jesus, vem me ajudar. Vem, Jesus, o que eu preciso fazer? Aí Jesus diz assim: remove a pedra. Remover a pedra, sim, remove a pedra. Mas e o mau cheiro, Senhor? E a morte? Isso deixa comigo. Apenas remove a pedra. Remove a pedra. Remove a pedra, porque eu vou te libertar dessa depressão, dessa angústia, dessa ansiedade. Esse mau cheiro vai embora. Você não vai sentir mais esse mau cheiro. Você vai sentir um perfume suave. Você não vai ver mais o seu irmão da forma que você vê. Por quê? Porque os obstáculos serão removidos. Remove a pedra. Eu te digo, remove a pedra. Apenas remove a pedra e deixa o sobrenatural comigo. Aleluias. Aleluias. Sabe o que é isso, meus irmãos? Parceria. Parceria entre o homem e Cristo. O homem entra com a fé e Jesus entra com a ação. Marta entrou com a fé e Jesus entrou com a ação. Aleluias. E lá está Lázaro, há 4 dias, cheirando mal. A pedra é removida. O homem fez a parte dele, entrou com a fé, creu que era possível. Agora é a hora da ação. Agora é só Jesus, irmãos. Faça aquilo que você pode. O que você não pode, confia em Jesus. Confia nele. Apenas confia no Senhor. Descansa nele. Porque ele está do teu lado. O barquinho vai ser açoitado, maltratado, mas Jesus está lá. Seu irmão pode estar morto, mas Jesus está do seu lado. Se Jesus estiver do seu lado, irmãos, não se preocupe, porque Jesus vai solucionar os seus problemas. Apenas creia. Nós entramos com a fé e Cristo entra com a ação. A pedra removida. Agora não há obstáculo. O homem passa a crer. Remove tudo e ele passa a acreditar. Não há mais obstáculos diante de nós. Jesus pode trabalhar. Enquanto há falta de fé, incredulidade diante de nós, Jesus não vai operar. Removemos tudo diante dos nossos olhos. Tudo. Agora Jesus diz: caminho aberto, eu entro com ação. E é interessante dizer que Jesus, diante daquele sepulcro, ele não olha para baixo, porque quem olha para baixo é quem não crê. A Bíblia diz que Jesus levanta os seus olhos, apesar de alguma versão dizer que ele levantou os olhos para cima, apesar de ser uma redundância em algumas versões, mas algumas Bíblias dizem ele levantou os seus olhos. Ele não baixou os olhos, ele levanta os seus olhos e ora ao Pai. Ele ora ao Pai. Ele ora ao Pai e ele diz, a Bíblia diz em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que o Lázaro vem todo amarrado, todo atado. A Bíblia não diz, volta a dizer, como disse Paulo: agora digo eu e não o Senhor. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ele vem todo atado. E quando ele sai, ele diz assim: desatai-o. Como que ele poderia vir caminhando se ele estava todo atado? Eu acredito que ele veio flutuando. Assim digo eu, não o Senhor. Por favor, não me julguem, a Bíblia não diz isso. Eu estou
dizendo aqui, e não cometo nenhuma heresia de pensar, porque a Bíblia diz que ele estava atado, e ele foi desatado, e ele saiu, porque Jesus diz: vem, e ele veio, e aí eles disseram: agora desatai-o, e agora o mau cheiro, não havia mais mau cheiro, não havia mais morte, Lázaro havia ressuscitado. Sabe por quê, irmãos? Porque a terra havia decretado a morte, mas os céus ainda não haviam decretado a morte de Lázaro. A terra pode decretar a sua morte, a terra pode decretar qualquer coisa negativa na sua vida, mas os céus decretam na sua vida a vitória. Os céus decretam sobre a sua vida bênçãos. Deus estende para você vida, Deus estende para você, Deus estende para nós vitória, saúde. Deus está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Há dificuldades com Jesus, sim, há dificuldades, mas se Jesus está conosco, é só confiar no Senhor. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, irmãos. Eu poderia dizer, eu sou prova disso. Quantas coisas o Senhor fez por mim, quantas coisas o Senhor fez por mim. Já trabalhei em 5 países, e quantas dificuldades eu passei, quantas dificuldades eu já enfrentei. Trabalhei num país que eu não tinha ajuda financeira. Eu e a minha esposa não tínhamos ainda o nosso filhinho. Nós fabricávamos mapas. Existe um mapa chamado As 7 Dispensações, do saudoso pastor Lourenço Onso. Um mapinha pequeno de papel com uns 80 centímetros, que foi publicado há muitos anos pela CPAD. Eu no campo missionário com dificuldades financeiras, porque não tinha ajuda de nenhuma igreja. Eu e a minha esposa fabricávamos mapas. Eu cheguei para a minha esposa e disse assim: tive uma ideia. Ela disse: que ideia? Eu falei: está vendo esse mapinha aqui pequeno de 80 centímetros de papel? Sim, vamos transformá-lo em um mapa de pano de 4 metros, que possa ser lavado, para eu dar estudo, e assim nós podemos vender esse mapa e sobrevivemos. Fizemos inúmeros mapas desse. Nosso pastor José Wellington, acredito que tenha um. Muita gente, mundo afora, tem esse mapa. E esse mapa nos sustentou durante o tempo que estivemos neste país. Deus nos ajudou. O Senhor é fiel. Podemos passar dificuldades, mas se o Senhor estiver conosco, Ele nos dá estratégias, Ele nos ajuda, Ele nos direciona, Ele diz o que nós devemos fazer. Às vezes é só remover a pedra, é tão simples, a pedra está na nossa frente e nós não sabemos o que fazer. O Senhor chega e diz: apenas remove a pedra. E aí olhamos e falamos: mas é só isso, Jesus, é só isso? Remove a pedra. Para de duvidar, acredite mais em mim. Por quê? Porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Senhor, mas é impossível. Impossível para você, mas para mim não é impossível. Senhor, mas já cheira mal para você. Para mim não cheira nada. Cheira mal porque diante de você há uma pedra, mas diante de mim não há pedra nenhuma. Diante de mim há somente a sua incredulidade. Apenas a sua incredulidade que me impede de realizar um milagre. Cria apenas. Louvado seja o nome do Senhor. Creia apenas. Jesus é tão maravilhoso, meus irmãos. Jesus é tão bom. Jesus é tão maravilhoso. Creia sempre no Senhor. Creia sempre em Cristo. Ele é maravilhoso. Ele nos salvou. Ele transformou a nossa vida, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no céu, no livro da vida, nos batizou com o Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Ele nos deu uma promessa de vida eterna, nos deu uma igreja tão linda, um pastor abençoado. Eu recebo todas as semanas mensagens
principalmente da Índia, de pessoas nem é pedindo dinheiro, pedindo que envie um pastor. Vocês têm um pastor aqui, valorizem vosso pastor, valorizem. Lá fora, em alguns lugares não tem uma igreja tão linda como essa que Deus presenteou vocês, mas o povo está lá feliz, congregando na terra, no meio do mato, servindo a Deus. Jesus é maravilhoso. Essa igrejinha que eu citei para vocês aqui, de 450 pessoas congregando, sabe como que começou? O líder da comunidade na montanha estava desenganado da medicina, Jesus curou ele. E todo o povoado entregou-se a Jesus. Quando eu vou ao Nepal, meus irmãos, quando eu vou ao Nepal, estou citando o Nepal, nós temos missões em vários lugares, porque no Nepal é o maior campo que nós temos mais de 20 igrejas. Quando eu vou ao Nepal, quando eu me despeço das pessoas no alto da montanha, eles ficam todos do lado de fora, olhando com um olhar triste, como quem está dizendo assim: será que os pastores voltarão aqui? Será que voltarão? Um país tão difícil, mas lá no alto daquela montanha, existem pessoas que nós podemos chegar e dizer assim: a paz do Senhor, meu irmão, é nosso irmão. É nosso irmão, porque Jesus salvou, que Jesus transformou. Quando nós cantamos aqui, adoramos o Senhor lá em cima na montanha, aquelas pessoas também estão cantando e adorando a Cristo, louvando ao Senhor Jesus. Louvando ao Senhor Jesus. Um país de tantos deuses, ali há um grupo que serve ao Senhor Jesus, o mesmo Deus que nós servimos, o mesmo Deus que nós servimos. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Eu poderia compartilhar tantas experiências com vocês, mas fico feliz de poder estar aqui, conhecendo-os, e eu peço a vocês, nos ajudem em oração. Apesar de eu morar num país de primeiro mundo, mas não é fácil ganhar almas, é muito difícil, o índice de suicídio é muito alto, o ateísmo é muito grande, Orem em favor da obra missionária, orem, lembrem do pastor Vanderlei. Se não lembrar meu nome, ora pela Nova Zelândia. Se não lembrar da Nova Zelândia, diga: se é aquele pastor que passou aqui um dia, me ajude em oração. Orem, ajude-me, a minha família, que estamos fazendo a obra do Senhor. Que o Senhor os abençoe cada dia mais. Muito obrigado por estarem aqui me ouvindo. Que Deus abençoe vocês. Meu pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Meus irmãos, eu tenho alguns livros, com a permissão do pastor Leidir. Se alguém desejar adquirir, eu acredito que vai estar aí na recepção, ok? Vocês adquirindo o livro se chama Jesus, o Pedagogo Supremo. Vocês estarão ajudando o trabalho missionário, ok? Tem alguns livros ali, é um livro que eu falo a respeito da pedagogia de Jesus Cristo. Falo a respeito do trabalhar de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, e aquele que adquirir, que o livro possa ser de edificação para a sua vida. Meu pastor, muito obrigado.